Programa oferecido por BYD. Na torcida pelo Brasil, escolha a número 1 em satisfação do cliente. BYD. Agora, toda a linha com taxa zero. Evolua para um BYD. Chevrolet Tracker e Volkswagen T-Cross são dois dos SUVs mais populares do Brasil. Mas qual dos dois leva a melhor central multimídia? Para quem vive de aventuras sobre duas rodas, dicas valiosas de pilotagem com uma Big Trail. Comprar um carro usado exige atenção. O amigo especialista te mostra o que não pode passar despercebido. E direto da Europa, todos os detalhes do novo Renault Clio 6. Um modelo que fez sucesso no Brasil ganhou uma nova geração aqui na Europa. O Renault Clio tá maior, mais potente e tem um visual marcante. Seja muito bem-vinda ao Pit Stop Web Motors, o seu programa semanal com tudo que movimenta o universo de carros e motos, com a chancela da Web Motors, a maior plataforma digital do segmento no Brasil. E a gente abre com um comparativo que muita gente queria ver. Chevrolet Tracker e Volkswagen T-Cross são concorrentes diretos, mas quando o assunto é tecnologia de bordo e central multimídia, qual será que sai na frente? A gente descobre agora. De um lado, o Chevrolet Tracker Premier e do outro, Volkswagen T-Cross Comfortline. Ambos SUVs compactos na faixa dos R$180 mil. Mas a disputa de hoje é um pouco diferente. Eu vou colocar as centrais multimídias desses dois carros numa disputa ponto a ponto. Quer saber mais? Vem comigo! Não vou falar de processador, memória ou outras especificações técnicas dessas duas multimídias. Afinal, você está no canal da Web Motors e não num canal de tecnologia. Por isso mesmo, eu vou focar muito mais na questão da usabilidade e nos recursos que esses dois equipamentos oferecem pra gente. E eu vou começar falando do Chevrolet Tracker. Aqui na versão Premier, o Chevrolet Tracker tem uma multimídia com tela de 11 polegadas. E entre os recursos disponíveis estão o Hotspot Wi-Fi, que permite a conexão simultânea de até 7 dispositivos, além da possibilidade de parear 2 celulares ao mesmo tempo e o espelhamento sem fio via Android Auto e Apple CarPlay. Aqui no T-Cross, a multimídia não tem um hotspot Wi-Fi. Por outro lado, eu consigo ativar uma conexão dedicada à internet. Ou seja, sem a necessidade de usar a internet do meu smartphone, eu consigo baixar aplicativos diretamente aqui na multimídia do T-Cross, agregando novas funcionalidades. E um desses aplicativos que eu consigo baixar, eu consigo, inclusive, ver o percentual de etanol no tanque de combustível. Começando pelo quesito ergonomia, qual dessas centrais agradam mais? E eu vou falar aqui primeiro do Chevrolet Tracker. A tela da multimídia forma um conjunto mais próximo aqui do motorista junto com o painel de instrumentos. Essa central multimídia tem algo que não tem no T-Cross, que é o botão físico, tanto para ajuste do volume do rádio, quanto para desligar ou ligar o sistema de som. Já aqui no T-Cross, apesar da ausência do botão físico, a multimídia fica numa posição mais central aqui no painel, já em relação aqui ao volante multifuncional. Enquanto lá no Tracker, todos os comandos de som ficam posicionados aqui na mão direita, aqui no T-Cross, os comandos de som, de volume, ficam aqui na mão esquerda e os de sintonia aqui na mão direita. Uma solução que eu considero melhor do ponto de vista de usabilidade. Ou seja, nesse quesito, 1-0 para o T-Cross. E depois de falar de funcionalidades, agora eu preciso falar sobre facilidade de uso dessas centrais multimídia. Como eu já testei os dois carros, eu já estou bem acostumado aqui em relação às funcionalidades delas e por isso mesmo não sou uma pessoa tão neutra para falar de facilidades de uso. Por isso mesmo vou pedir uma ajuda aqui para a produção e chamar o meu amigo Vitor, que não tem nenhum Tracker, nenhum T-Cross, justamente para poder fazer essas primeiras impressões de intuitividade aqui do carro. Vitão, tem uma missão aqui para você. Você vai ter que parear o seu celular na multimídia, mexer nas configurações do ar-condicionado e depois consultar o consumo aqui do Chevrolet Tracker. E enquanto isso, eu cronometro o seu tempo aqui no meu celular. Beleza? Bora lá? 3, 2, 1, valendo!
30 segundos. Foi rápido, hein? Foi rápido, foi rápido. Agora vamos ver como você se sai lá no T-Cross? Vamos lá. Bom, Vitão, 30 segundos lá no tracker. Bora ver se você consegue bater o recorde aqui no T-Cross? Vamos lá. Vamos lá. Tentar. 3, 2, 1, valendo. Sabe quanto tempo? Passou de 1 minuto. Passou de 1 minuto. Foi mais difícil. Enfim, né? Uma central multimídia com menos recursos, como a do tracker, obviamente que vai ser mais fácil de você sacar os principais comandos. Ou seja, ponto para o tracker. Estabilidade. Afinal, não adianta ter um monte de recursos se você não tem tranquilidade de uso da central multimídia. E nesse ponto aqui, a MyLink me agradou bastante. Eu rodei com esse carro aqui mais de 500 km e além dela agradar pela agilidade no funcionamento, eu não tive problemas de pareamento em nenhuma ocasião com essa central multimídia aqui. Já que no T-Cross, eu notei que a multimídia ela é um pouco menos ágil do que a MyLink, tanto em relação ao funcionamento geral quanto na agilidade do espelhamento. E também, em 2 ocasiões, a conexão com o meu smartphone caiu sem explicação. Ou seja, nesse quesito estabilidade, ponto para o tracker. Com 2 vitórias de cada lado, chegou a hora de aplicar a regra do desempate. Volkswagen Play Connect ou Chevrolet MyLink? Qual dessas centrais multimídias é a mais barata de manter? E eu vou começar pela central multimídia do tracker. Para manter ativo o Hotspot Wi-Fi e o serviço de carro conectado, o plano mais acessível do OnStar é o Connect, de R$ 104,90. E aqui no caso do T-Cross, são 2 planos para manter tanto a internet ativa quanto o serviço de carro conectado. O Pro por R$ 24,90 e o serviço Club por R$ 59,90. E no final das contas, vitória da VW Play Connect do T-Cross Comfort Line. E eu confesso para vocês que eu gostei do resultado, porque apesar de um ou outro ponto que eu apontei para vocês nesse comparativo, é uma central que me atende mais, uma central que eu gosto mais de operar. Mas se você não é daqueles que quer muitos recursos nativos na multimídia, quer realmente só o espelhamento sem fio e um ou outro recurso a mais, a central multimídia aqui do Chevrolet Tracker também atende muito bem. No próximo bloco, o Pit Stop Web Motors traz dicas de pilotagem para quem curte uma aventura na moto. Não sai daí! E seja qual for a escolha, o ponto de partida é sempre o mesmo: segurança. Equipamentos completos e posição de pilotagem vão fazer toda a diferença. Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar. Se o assunto é veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Lá vem ele de carro novo de novo. Se o assunto da garagem do prédio é você, há 30 anos a Web Motors te ajuda a ter praticidade para comparar modelos, condições e assinar o carro novo com as melhores ofertas do Brasil. Eu acho que ele tem algum segredo. É o Web Motors, minha filha. Se o assunto é carro por assinatura, todos os caminhos levam a Web Motors. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em 1000, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida, encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app.
Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam ao Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. Carro com garantia de fábrica, pra não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Se o assunto é equilibrar a vida, há 30 anos a Web Motors te ajuda a seguir sua rotina sem fazer malabarismo. Com a praticidade de um financiamento que você simula a entrada, ajusta a parcela para caber no seu bolso e conta com a segurança de uma empresa Santander. Porque o carro certo faz diferença. E o caminho até ele pode ser mais fácil e seguro. Se o assunto é financiar um veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro com garantia de fábrica, pra não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Estamos de volta com Pit Stop Web Motors. Andar fora de estrada sobre duas rodas exige técnica, atenção e preparo. Se você tem uma moto Big Trail ou está pensando em entrar neste universo, a gente reuniu dicas essenciais de pilotagem para aproveitar com o máximo de segurança. Estrada de terra e poeira no ar, duas motos bem diferentes. Uma feita para saltar e a outra para encarar longas distâncias. E seja qual for a escolha, o ponto de partida é sempre o mesmo: segurança. Equipamentos completos e posição de pilotagem vão fazer toda a diferença. E assim como no motocross, a posição de pilotagem na Big Trail faz toda a diferença. Afinal, o seu corpo funciona como uma parte da suspensão para absorver melhor os impactos. Ela também pede reflexos rápidos e a leitura de terreno faz toda a diferença. Afinal, assim tu antecipa buracos, curvas e desafios que tu pode encontrar no caminho. E a gente sabe, o que assusta muitos é o tamanho e peso dessa motocicleta. Afinal, são mais de 200 quilos, enquanto uma moto de cross é muito mais leve. Esse peso extra garante muito conforto e tecnologia embarcada para encarar longos caminhos, tanto no asfalto quanto fora dele. E essa aqui é a Africa Twin, uma aventureira de 1.100 cilindradas. Ela tem 7 níveis de controle de tração, sistema anti-wheelie e também câmbio automatizado, o DCT. E se você acha que não dá para se divertir com ele, eu vou te provar que sim. A regra de pilotagem continua a mesma, tronco alinhado e olhar sempre lá na frente. A suavidade no acelerador é a palavra-chave, afinal são em torno de 100 cavalos. Quanto mais progressivos comandos de aceleração e freios, mais estável a moto se mantém. Nas descidas, deixe o motor te ajudar. Se posicione colocando peso para trás, de forma a aliviar o peso na dianteira. Motocross e Big Trail, estilos completamente diferentes, mas a mesma paixão pela terra. E cada trilha é um convite para você pilotar com técnica, consciência e muita aventura. Até a próxima! Comprar um carro usado pode ser um excelente negócio ou uma grande dor de cabeça.
Mas nós estamos aqui para te mostrar quais são os pontos a checar antes de fechar qualquer negócio e como evitar as armadilhas mais comuns nesse processo. Os carros usados movimentam muito o mercado brasileiro e não é à toa. São ótimas opções para quem quer fazer um bom negócio, trocar de carro ou dar o primeiro passo na direção certa. E para te ajudar a escolher e comprar com ainda mais confiança, a Web Motors TV preparou algumas dicas que vão te ajudar em cada etapa. Comece pelo básico. Dê uma volta no carro e observe a lataria. Diferenças de tonalidade, riscos e amassados podem indicar que ele já levou uma batida. Abra e feche as portas, o capô e o porta-malas para verificar se estão bem alinhados. E verifique também pneus, freios e suspensão. Desgastes fora do comum merecem atenção. Se possível, peça para fazer um test drive, porque o carro fala muito quando está em movimento. Documentação em dia é fundamental. Verifique se o CRLV está em dia e pesquise também o histórico de multas, débitos ou possíveis restrições judiciais. Confira também se o número de chassi no documento bate com o do carro. Tem outro detalhe fundamental, o laudo cautelar. É uma vistoria técnica feita por um especialista que verifica a integridade estrutural do veículo e confere se nada foi adulterado. É algo que dá uma segurança extra antes de você fechar o seu negócio. E aqui vai uma dica de ouro. Na Web Motors você consegue filtrar os carros que já têm o laudo cautelar. E assim você consegue achar as opções mais seguras sem precisar garimpar. E alguns detalhes pedem cuidado redobrado. Por exemplo, se o vendedor não te deixar fazer um test drive ou não tiver um histórico de revisões do veículo, vale desconfiar. Barulhos estranhos no motor, fumaça no escapamento, ar-condicionado fraco e luzes acesas no painel são detalhes que merecem investigação antes de fechar negócio. E se tiver em dúvida, leve um mecânico para ter uma segunda opinião. É um investimento que sempre vale a pena. Seguindo essas dicas, você chega na negociação muito mais preparado e seguro. Acesse já a Web Motors e encontre o carro usado certo para você, com muita confiança e o melhor, sem surpresas. Última pausa no programa de hoje. A gente volta com novidades direto da Europa. É o Renault Clio 6 esperando por você. Agora, o Clio é sinônimo de bom custo-benefício e design ousado. As grades adicionam um toque de agressividade ao compacto, enquanto o conjunto de faróis e luzes de LED apelam para a modernidade. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue, e cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Se o assunto é equilibrar a vida, há 30 anos a Web Motors te ajuda a seguir sua rotina sem fazer malabarismo. Com a praticidade de um financiamento que você simula a entrada, ajusta a parcela para caber no seu bolso e conta com a segurança de uma empresa Santander. Porque o carro certo faz diferença. E o caminho até ele pode ser mais fácil e seguro. Se o assunto é financiar um veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Se o assunto é veículo, para você e para quem está sempre ao seu lado, há 30 anos, a Web Motors te ajuda a ter variedade de sobra para escolher seu 0 km com praticidade, segurança e sem sair do sofá. Aqui tem carro para todo gosto, até pro gosto do seu melhor amigo. Com muita facilidade para você fazer tudo do seu jeito. Comparar, escolher e negociar sem complicação. Se o assunto é comprar veículo 0 km, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro
com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar. Se o assunto é veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Lá vem ele de carro novo de novo. Se o assunto da garagem do prédio é você, há 30 anos a Web Motors te ajuda a ter praticidade para comparar modelos, condições e assinar o carro novo com as melhores ofertas do Brasil. Eu acho que ele tem algum segredo. É o Web Motors, minha filha. Se o assunto é carro por assinatura, todos os caminhos levam a Web Motors. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em 1000, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida. Encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app. Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. E a gente encerra o programa de hoje com muita classe. Fomos até a Europa conferir de perto o novo Renault Clio 6, um clássico totalmente reinventado, com visual moderno, interior sofisticado e tecnologia de ponta. Confira os detalhes agora. Um modelo que fez sucesso no Brasil ganhou uma nova geração aqui na Europa. O Renault Clio está maior, mais potente e tem um visual marcante. Agora eu te mostro todas as novidades do hatch e te conto se ele vai retornar ao nosso mercado. Ano após ano, o Clio segue como um dos carros mais vendidos da Europa e agora chega à 6ª geração. Já no Brasil, ele fez sucesso entre a década de 90 e os anos 2000, mas ficou só na 2ª geração e deixou de ser vendido em 2017. O modelo era conhecido pelo bom pacote de equipamentos e foi precursor na oferta de airbags entre os carros de entrada. Agora, o Clio é sinônimo de bom custo-benefício e design ousado. As grades adicionam um toque de agressividade ao compacto, enquanto o conjunto de faróis e luzes de LED apelam para a modernidade. O mesmo vale para as lanternas traseiras, que deixaram um manjado formato horizontal para ganharem essas divisórias em hexágono. Mas agora eu vou te falar um pouco mais sobre os detalhes de acabamento, repetindo que a gente está falando de um carro de entrada. Então, por isso mesmo que ele vai ter aqui na parte de cima e aqui nas portas, né, nas bases, um plástico mais rígido, mas ele tem uma ótima qualidade ao toque. E a gente está na versão topo de linha, chamada de Esprit Alpine. Então, ela vai ter mais materiais de acabamento, vai ter uma mescla bem interessante. Então, por exemplo, por aqui tem preto brilhante, aqui tem revestimento em couro, tem camurça no volante, nas portas, aqui em cima também. Temos costuras aparentes também por aqui, inclusive aqui tem as cores da bandeira da França e os bancos também são um show à parte, porque ele tem essa pegada mais esportiva, te abraça muito bem. Também vai ter o logo da Alpine aqui para trazer essa pegada mais de esportividade, uma vez que essa marca está até presente na Fórmula 1. Agora eu vou falar sobre as telas digitais, são duas de 10 polegadas e dá para ver que essa aqui central
está levemente inclinada para o motorista, isso também está presente em outros modelos, então faz com que esse habitáculo, né, tenha essa parte assim que te abrace, é bem interessante. E essas telas aqui são muito boas, já tem um sistema nativo do Google, então é só pegar o celular e deixar aqui no carregador por indução, e aqui na frente tem ainda duas entradas USB-C. Hora do rolê com a nova geração do Renault Clio, que tem duas opções de motor. A primeira é 1.2, que tem 115 ou 120 cavalos de potência e admite gasolina e também GPL, que é o gás liquefeito de petróleo, que é muito comum aqui na Europa. Mas a gente está com a versão completa, que tem um motor mais potente. Na verdade, é uma motorização híbrida. Como base, um motor 1.8 a gasolina, que é associado a dois motores elétricos. Um deles ajuda na tração e outro é mais dedicado a funções como um gerador, ajuda, por exemplo, no arranque e todas as outras funções elétricas e eletrônicas do carro. Não à toa, a aceleração de 0 a 100 km por hora é cumprida em 8,3 segundos. Mas em suma, o carro é bastante confortável, e aí eu falo tanto na parte da sonoridade quanto na parte também da direção. Ele é um carro bem focado numa direção confortável, só que eu acho até que essa suspensão tem um bom compromisso entre dinamismo e conforto. Agora, falando, né, dessa parte que eu tô aqui na rodovia, já coloquei no modo esporte, dá para perceber que o carro também fica um pouco mais esperto em termos de sensibilidade do pedal do acelerador. Então eu dou pé aqui, ele vai rapidamente, e na estrada é um carro que realmente faz jus àqueles dados que eu passei de aceleração, de potência. Só que o que chama mais atenção é o consumo de combustível, porque em média, utilizando aí trechos como esse aqui de estrada ou trechos que a gente está na cidade, ruas e avenidas, o consumo médio está na casa de 25 km por litro, muito bom, principalmente para um modelo dessa categoria. Você ouviu aí um sonzinho? É porque esse carro tem 29 sistemas de auxílio à condução. E mesmo que eu tenha aqui desativado essa ajuda sonora, mesmo assim tem coisas que às vezes apita que você fica até sem saber o que está acontecendo. Mas para você ter alguma noção dos destaques desses sistemas de auxílio à condução, tem o ACC, que é o piloto automático adaptativo, tem também o assistente de manutenção em faixa, ele tem um sistema de leitura de placa, ele vê a velocidade máxima e, como eu disse, ele tem um ACC, então eu estou até agora aqui vendo a distância do carro para frente que está sendo mostrada aqui no painel de instrumentos. Tudo funciona muito bem, mas é verdade, alguns alertas sonoros poderiam ser evitados. O Renault Clio está disponível aqui na Europa em 3 opções de acabamento, os preços variam entre 20 mil e 28 mil euros, então ele é mais barato em relação ao Volkswagen Polo e ocupa a mesma faixa de preços do Peugeot 208. Na conversão direta, esses preços do Clio estão ali entre 120 mil e 165 mil reais, que é mais ou menos onde se enquadra hoje o Renault Kardia. Então, justamente por isso, a chegada do Clio no Brasil tem uma chance remota, uma vez que o Kardia tem um porte parecido e tem um projeto também mais simples. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Na semana que vem tem mais testes, comparativos e muito conteúdo especial sobre carros e motos. Aproveite e siga a Web Motors nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no universo automotivo. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau!